Quero convidar você para abrir a sua Bíblia. O Senhor tem uma mensagem especial para nós nessa manhã. O título do nosso estudo é Amor Sem Medida. Essa semana você acompanhou pelas redes sociais o programa da Igreja Adventista para a Semana Santa, com o título Restaurados em Cristo. Nós vamos nessa manhã estudar sobre mais um personagem, mais alguém especial que Deus restaurou, e vamos estudar o que isso tem a ver comigo, com você e com o ato da cruz do Calvário. Sabe, no Antigo Testamento, há muitas formas em que Deus revelou a história do seu amor, manifesto por meio do sacrifício de Cristo. Uma delas aparece no livro de Oséias. O livro de Oséias é o livro que está depois do livro de Daniel. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Oséias, capítulo 1. Nesse livro, escrito cerca de 8 a 7 séculos antes da vinda de Jesus, da encarnação de Cristo, nós temos um relato vívido, uma predição vívida da encarnação, da morte e da restauração que o Senhor Jesus Cristo traria a seus filhos por meio do seu grande ato de amor. O contexto do livro, antes de nós lermos, era o Reino do Norte. Para você entender, 200 anos antes, o Reino de Israel havia sido dividido. E Oséias agora escreve para o Reino do Norte. O Reino do Norte passava por um período de grande crise econômica, grande crise moral e grande crise espiritual. O principal problema, irmãos e amigos, é que eles não compreendiam quem era Deus e o seu grande amor. Portanto, o tema do livro é o amor de Deus para com seu povo extraviado. Esse livro fala da encarnação, fala da vida e da morte de Cristo, 8 a 7 séculos antes disso acontecer. E o trecho que nós vamos ler nessa manhã fala de 3 grandes lições que eu gostaria de deixar com você nessa manhã. Primeira lição, a lição do verdadeiro amor. Segunda lição, a lição do perdão. E terceira lição, a lição do resgate e da restauração. Portanto, acompanhe por bondade a leitura do capítulo 1, dos versos 1 ao verso 9. Palavra do Senhor, que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Disse-lhe o Senhor: põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Naquele dia, quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Tornou ela a conceber e deu à luz uma filha. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de desfavorecida, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. Porém, a casa de Judá me compadecerei
e o salvarei pelo Senhor seu Deus. Pois não salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos e nem pelos cavaleiros. Verso 8. Depois de haver desmamado a desfavorecida, concebeu e deu à luz um filho. E disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de não meu povo. Ou em algumas versões, aí, Lohami, porque vós não sois meu povo, nem eu serei o vosso Deus. Até aqui a palavra do Senhor, Deus seja louvado pela sua palavra. Talvez você lendo aí, e pensando no que eu falei no início, talvez você tenha pensado aí lendo a sua Bíblia, o que o pastor quis dizer, lendo esse texto, e dizendo que esse texto tem a ver com o sacrifício da cruz do Calvário. O que o pastor quis dizer quando relacionou esse texto com o amor sublime, incomensurável, indescritível e incomparável do Senhor Jesus Cristo? O que esse texto teria a ver comigo e com você? O que esse texto tem a ver com a Páscoa celebrada em memorial ao sacrifício de Cristo e à sua ressurreição? Bem, amigos, você precisa entender. Vamos entender aqui alguns detalhes desse texto. E você vai ver como nessa história, 8 séculos antes da cruz, Deus quis encenar, Deus quis mostrar a profundidade e a largueza do seu amor. E quem sabe ao entender isso, você que tem se sentido triste, abatido, desanimado, tem se sentido, quem sabe, desamparado e só, saia daqui nessa manhã sentindo o calor do amor de Cristo, amor esse revelado muitos séculos antes do sacrifício da cruz do Calvário, em muitos episódios, e um deles, esse episódio entre Oséias e Gomer. Leamos então a primeira grande lição aqui, a lição do amor. O verso 1 diz que o nome dele era Roché. Roché é uma forma abreviada do nome Roshea, ou Roshea, mais tarde traduzido para o grego como Jesus. Uma forma de Josué no Antigo Testamento e de Jesus no Novo Testamento. Oséias aqui é uma prefiguração tipológica de Cristo. Muito embora a história que estamos lendo aconteceu na realidade, tenha sido uma história real, literal, e que nos ensina muito. O verso 2 diz que Deus deu uma ordem de permissão. Uma ordem de permissão. Vai, toma uma mulher, leia comigo o verso 2. Vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituições. Como entender isso, pastor? Como entender isso? Os estudiosos dizem que há aqui uma ordem de permissão. Deus aqui está permitindo, Deus ordena que Oséias se case com alguém que ele mesmo havia escolhido amar e que até então era uma pessoa honesta. Entretanto, em sua presciência, Deus revela que no futuro ela o trairia e ela traria sobre o casamento e sobre a família uma grande desonra. Ela se prostituiria. E eu fico imaginando quando Deus diz isso para Oséias. Oséias teria todos os motivos do mundo para não se casar com essa mulher. Porque ali estava o soberano do universo, que tudo sabe por antecipação, dizendo para ele que, embora ela fosse honesta, um dia ela se tornaria prostituta. E quando eles tivessem filhos, os filhos seriam reconhecidos na cidade, seriam apelidados na cidade como sendo filhos de quê? De prostituição. Eu fico imaginando que decisão difícil para um jovem fiel a Deus,
Um jovem cujos maiores sonhos era se casar com uma moça de bem e ter filhos honrados e educá-los no caminho do Senhor. E agora esse jovem começa a pensar que em determinado momento ele poderia andar pelas ruas e as pessoas apontarem o dedo e dizer: lá vai o marido da prostituta. Lá vai o pai dos filhos da prostituta. Desonra, vergonha. Oséias tinha todos os motivos do mundo para não se casar com aquela mulher. Mas sabem, a Bíblia diz que ele decide amá-la e se comprometer com ela, mesmo sabendo que em algum momento ela iria desonrá-lo. Aqui agora, irmãos queridos e alunos, mais do que uma mera coincidência entre o nome Roché e o nome Yeshua, nós temos aqui agora coincidências fáticas que tornam Oséias, Roché, um tipo profético do grande Oséias que viria no futuro. Aquele que amaria o seu povo, mesmo sabendo amar o seu povo, decidiu amar e se comprometer com o seu povo, mesmo sabendo que seria traído. Mesmo sabendo que seria desonrado e envergonhado. Mas sabe, o verso 2 diz que ele foi, pois... Verso 3 diz, ele foi, pois... Tomou a Gomer, filha de Dibraim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Observe aí na sua Bíblia, se você gosta de marcar, há um detalhe no verso 3 que não aparece mais na história. Talvez você não observou isso ainda. É o pronome lhe. Na língua em que a Bíblia foi escrita, essa parte da Bíblia, no hebraico, essa palavrinha, essa partícula traduz um sufixo pronominal. Funciona como um pronome demonstrativo, que funciona também como um possessivo. Aqui está dizendo que ela teve um filho. E você sabe que uma mulher, a gravidez normal é 9 meses. Ou seja, entre o momento do casamento e até o momento em que nasce esse menino, nós temos aí de 9 a 12 meses, um ano. Um ano desse casamento. E aparentemente as coisas começaram a se complicar. Imagine um casamento em que no primeiro ano a crise se instala. Você se casa com o maior amor. O texto, a narrativa indica que Oséias, Roché, amava essa mulher. Mas no final do primeiro ano de casamento, juntamente com a primeira concepção, juntamente com a primeira gravidez, com o primeiro nascimento, o primeiro filho, começa a vir o primeiro sinal de problema. E se você olhar para o texto, diz assim, que ela concebeu e lhe deu. O pronome, o sufixo pronominal ro, indica que esse menino era dele. Ela não apenas deu à luz, mas ela deu à luz a um filho que era filho de quem? Era filho dele com ela. Mas aonde está o problema aqui, pastor? Como foi dito aqui agora há pouco pelo pastor Everton, na Bíblia, os nomes têm significados. Na Bíblia, o significado de um nome expressava o que o pai queria para o futuro do filho. Ou às vezes aquilo que o pai estava sentindo quando o filho nasceu, para que aquele sentimento se perpetuasse, fosse lembrado ao longo da existência do filho. E nasce o primeiro menino do casal. E eles então vão colocar o nome. E se você ler na sua Bíblia, no verso 3 diz que, verso 4 diz, disse-lhe o Senhor, põe-lhe o nome de Jezreel. Se você estudar a sua Bíblia com calma, você vai ver que o nome indica que o problema se instalou no casamento. O nome Jezreel é um nome ambíguo. É um nome que pode ter dois significados diferentes, um significado positivo e um significado negativo. Se você ver no capítulo 1, no verso 4, Jezreel tem um sentido negativo, mas no verso 11 tem um sentido positivo.
Mas o que está acontecendo? Quer dizer que Oséias, Roché, estava com o coração doído quando o menino nasce. Por quê, irmãos e amigos? Por quê? Porque aqui ele começava a enfrentar a primeira dor de alguém que ama de verdade. E sabe qual é a primeira dor de alguém que ama de verdade? É às vezes ter que lidar com o fato do amor não ser aceito e não ser correspondido. Ele se casa por amor. Ele fica cerca de 1 ano com ela. Mas ao final do primeiro ano, nasce esse menino. Embora fosse filho dele, alguma coisa não estava bem. E se você for lá na Palestina hoje, procurar pelo Vale de Jezreel, você vai ver um grande vale que percorre ali, que abrange ali uma grande região do norte ali da Galileia. Muitas guerras aconteceram, muitas vitórias aconteceram ali. Mas tem um fato especial que aconteceu ali. Ali o rei Jeú, amando de Deus, derrotou os poderes de Acabe, Jezabel e a sua descendência. Eliminou. Mas se você ler aqui agora, você vê o verso 4 dizendo assim: daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú e farei cessar o reino da casa de Israel. Deus está chateado com o que Jeú fez. Mas por quê? Porque Jeú agiu com 2 pecados ali. Embora fazendo o que Deus mandou, Jeú cometeu 2 erros. Abra o teu coração e entenda isso. Primeiro erro de Jeú ali, a motivação dele. Jeú matou a descendência de Acabe. Mas ele não fez isso para acabar com a idolatria. Ele fez isso porque ele queria dominar o reino. Ele queria o reino para ele. Sabe o que significa isso? Motivação enganosa. Segundo erro de Jeú. Jeú derrotou a adoração a Baal, mas permitiu a adoração ao bezerro de ouro. Sabe o que é isso? Coração dividido. Quando o nome do filho de Roché é colocado como Jezreel, Roché está desabafando o seu primeiro desabafo e dizendo o quê? Dizendo que a sua esposa tem 2 problemas que precisam ser vencidos. Qual é o primeiro problema? Qual é o primeiro problema? Motivação enganosa. Segundo problema, coração dividido. Mas quem ama não desiste. E ele decide ficar com ela. E o texto continua. E leia agora comigo o verso 6. Verso 6 diz: tornou ela a conceber e deu à luz o quê? Uma filha. Procure aí no verso 6 da sua Bíblia aquela partícula que eu falei para você que está lá no verso 3. A partícula lhe. Você não vai encontrá-la aí. Sabe por quê? Porque essa menina não era filha dele. Aquilo que era um indício de crise se tornou agora numa crise real. Passou mais cerca de 1 ano. Nasce a segunda filha do casal. E a menina é batizada, é colocado o nome dela de Lohuama, que no idioma original significa desfavorecida. Desfavorecida. Você já pensou? Alguém que recebe esse nome, você precisa chamar para vir para o almoço e dizer: ô, você que não é favorecida, venha comer. Você que não é favorecida, venha se banhar. Você já pensou? Desabafo. 2 anos amando, confiando, dedicando-se, esperando ser correspondido e não é correspondido. Eu deixo essa mulher ou eu não deixo essa mulher? Meus amigos, a Bíblia diz que quem ama de verdade não desiste. Talvez eu esteja falando nessa manhã para alguém que tem dito, para muitas pessoas que ama, mas diante das primeiras dificuldades, o amor se contorce.
E o amor se mostra frágil, se dilui, e na semana seguinte já não ama mais. Eu vim aqui para dizer para você, pela palavra de Deus, que o verdadeiro amor não desiste. Embora não se conforma também em ver o ser amado no pecado. E o texto diz que Lohuama, desfavorecida. Se você olhar na sua Bíblia depois, se você for estudar Romanos 9, 25, ou 1 de Pedro 2, verso 10, tanto Paulo quanto Pedro depois fizeram uma aplicação desse texto. E disseram e traduziram isso aqui como aquela que não é amada. Você conviver com uma pessoa dentro de casa, uma criança, e quando vai chamar a criança, dizer para ela assim, você que não é amada, está na hora de fazer as tarefas. Sabe o que é isso? É o clamor desesperado de alguém que ama, mas não é correspondido. Eu vim aqui para dizer para você nessa manhã, Deus tem dado gritos para nós, de um amor que tem sido dedicado ao longo da história, e que muitas vezes não tem sido correspondido. Que altura mais Deus precisará gritar sobre o seu amor, para que eu e você tomemos a decisão de aceitá-lo? Para que eu e você nos permitamos ser amados, agraciados pelo Espírito Santo, a fim de corresponder a esse imenso amor? E eu perguntaria para você, se fosse você, você abandonaria essa mulher? Você a deixaria? Quem ama de verdade não desiste, e Roché não desistiu. Ele continua com ela. E aqui diz no verso 8, depois de haver desmamado a desfavorecida, concebeu e deu à luz um filho. Por bondade, procura de novo aí na tua Bíblia a partícula lhe. Você não vai encontrar. Sabe por quê? Porque esse menino também não era filho dele. Não era filho dele. E aqui tem um detalhe, diz que esse menino nasceu depois que a menina foi desmamada. Se você na sua casa estudar o capítulo 1 de 1 Samuel, você vai ver que naquela época uma criança normalmente era desmamada com 3 anos, aos 3 anos de idade. Então, se você considerar 1 ano do primeiro filho, 3 anos para desmamar a segunda filha, e mais 9 meses para nascer ali o terceiro filho, nós estamos aí com cerca de 5 anos de relacionamento. 5 anos à espera de ser correspondido e nada. E o coração de Roché começa a sangrar. E num gesto, mais um gesto de desabafo, ele coloca o nome do menino de Lohami, que na língua original expressa o sentimento, você não é do meu povo. E agora na hora do almoço você tem que chamar aquele que é juízo e esperança, ou juízo e esperança, sente-se à mesa. Ou você que não é amada, está na sua vez, sente-se aqui. E agora você que não é do meu povo, não é do meu sangue, não é minha gente. Sabe o que é isso? O grito desesperado de alguém que ama e que não é amado, não é correspondido. Você já parou para se perguntar o que mais Deus precisa fazer para você entender o amor dele por você? Para você entender o ato da cruz do Calvário? Sabe, se você continuar lendo a sua Bíblia, você vai ver que a partir do capítulo 2, verso 2, ele está tão angustiado, mas tão angustiado, que ele chama os 3 filhos. Leia comigo aí no capítulo 2, verso 2. Ele chama os 3 filhos e conversa com os 3 filhos. Ele chama Jezreel, ele chama Lohami, chama Lohuama e conversa com os 3 e desabafa. E ele diz assim, capítulo 2, verso 2, repreendei a vossa mãe. Repreende a vossa mãe, porque ela não é minha mulher e eu não sou seu marido. Fala para ela afastar as suas prostituições da sua presença e os seus adultérios diante dos seus seios. Deixa a sua Bíblia agora e preste atenção no que eu vou lhe dizer. No capítulo 2, verso 2, aparece aqui a segunda grande decepção. Aquela mulher não se prostituía apenas por fraqueza.
Aqui agora, além de prostituta, ela é chamada de adúltera. E sabe qual a diferença de prostituição para adultério? A prostituição, normalmente, a pessoa iria por prazer, por brincadeira, por fraqueza. Mas o adultério, ele implica na quebra do voto matrimonial. Essa mulher estava apaixonada por outro homem, que no capítulo 2 vai ser chamado de Baal, ou uma tradução ao pé da letra, na língua original, Senhor, Mestre. Aquela mulher colocou outro homem na vida dela. Ela decidiu se entregar a outro homem. Mesmo sendo amada de paixão por Roché, ela decidiu se entregar a outro homem. E agora ele aqui faz um grito desesperado, dizendo, fala com a tua mãe, fala com a mãe de vocês. E olha que ponto ele chega, verso 4 diz, os seus filhos são filhos de prostituições, pois sua mãe se prostituiu. Sua mãe se prostituiu. E sabe o que ela dizia? Quando falava com ela, quando falaram com ela, olha o que ela respondeu. Leia aí na sua Bíblia comigo. O verso 5, ela diz assim, irei atrás dos meus amantes. Por quê? Porque me dão o meu pão, a minha água, a minha lã, o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Pão e água, necessidades. Linho e lã, roupas caras. Óleo, perfume. E bebida, agrado. Quem dava essas coisas para ela era Roché. Roché a sustentava e dava para ela mais do que ela precisava. Isso aparece lá no verso 12. Aparece no verso 8. Verso 8 diz, ela não soube que eu é quem lhe dei o trigo, o vinho, o óleo. Eu multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. Quem dava para ela o que ela queria e o que ela precisava era Roché. Mas sabe o que ela fazia? Uma pessoa ingrata, uma pessoa que não recebe amor, que não sabe receber amor, ela não sabe reconhecer o que ganha. E ela dizia que quem dava isso para ela eram os amantes. E sabe o que acontece? Ela sai de casa, o texto indica que ela sai de casa e ela vai para o prostíbulo. E o capítulo 2, verso 14. Capítulo 2, verso 14. Diz que Roché toma a iniciativa e vai buscá-la. Lê comigo o verso 14. Portanto, eis que eu a trairei, a levarei para o deserto, lhe falarei ao coração, lhe darei dali as suas vinhas e o vale de Acor por porta de esperança. Ele tinha esperança ainda de que ela deixasse aquela vida e de que ela aceitasse o amor que ele tinha para oferecer. E ele faz duas promessas. Ele transformaria o deserto em vinhas. Transformaria o vale de Acor, que era um lugar de muitos problemas, na divisa ali da região entre a Samaria e a Galileia, ele transformaria em esperança. Ou seja, há um grito de desespero aqui dizendo, se você aceitar a reconciliação, eu vou fazer tudo para reconstruir a sua vida. Vou fazer tudo para reconstruir a sua vida. E se você analisar aí a sua Bíblia, Roché diz que ele vai reconstruir. Capítulo 2, verso 15 em diante. Ele vai restaurar a vida. Verso 16, vai restaurar a relação conjugal. Verso 17, vai restaurar os gostos e as preferências, o que ela pensa e o que ela fala. Verso 18, vai restaurar a segurança dela no hoje. Verso 19, vai restaurar a honra dela para o futuro. Verso 20, vai restaurar a fidelidade dela. E versos 22 e 23, vai restaurar a família dela. Que promessa! Que promessa! Se ela aceitasse o amor, ela teria toda a sua vida restaurada de novo. Sabe, eu às vezes fico pensando que eu posso estar pregando nessa manhã para pessoas que vieram para esse internato com a vida destruída. Vieram para cá como sendo a última tentativa de encontrar um sentido para a vida.
Pessoas que um dia andaram por caminhos que não deviam ter andado, que viram os seus sonhos escapando por entre os dedos, ficaram desonrados diante da igreja, diante da família, e chegaram aqui como única e última esperança de reconstruir o futuro. Eu vim aqui para dizer para você nessa manhã, que se você aceitar o amor de Yeshua, se você aceitar o amor de Cristo, tipificado na postura de Oséias, na promessa de Oséias, de Roché, para Gomer, Jesus Cristo pode reconstruir a sua vida, os seus sonhos e os seus caminhos. Está fraco, eu acho que você não entendeu o que eu disse. Se você aceitar o amor de Yeshua, Ele pode reconstruir a sua vida, os seus caminhos e os seus sonhos. O texto diz que ele fez um voto de lealdade. Eu fico imaginando, o camarada sai da casa dele, vai lá na porta do prostíbulo, manda chamar a pessoa que ele ama. A mulher com quem ele teve 3 filhos, mas 2 não são dele. Ele passa na rua e as pessoas fazem chacota da cara dele. Ninguém apoia o que ele está fazendo. Ninguém em são juízo apoia um homem continuar amando alguém que não lhe retribui. E pior, que faz questão de desonrá-lo publicamente. Aquela mulher dizia publicamente que o que ela tinha, a felicidade que ela tinha, a alegria que ela tinha, os amantes davam. Mas ele sai, ele vai lá onde ela está e oferece a reconciliação. E olha que promessa ele faz para ela, capítulo 2, verso 19. Capítulo 2, verso 19. Desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça, em juízo, em benignidade, em misericórdias. Verso 20. Desposar-te-ei comigo em fidelidade. E você vai o quê? Conhecer o Senhor. Eu vim para te tirar daqui, desse Egito. No capítulo 11, a situação de Gomer vai ser chamada de Egito. Lá de onde Deus tirou o seu povo. Lá de onde Deus te tirou um dia. Eu vim aqui para te tirar daqui. Eu fico imaginando aquela mulher olhando para Roché e dizendo, como esse homem vem de novo? Como é que ele pode ainda ter paciência comigo? Como é que ele pode ainda me amar depois disso tudo? 2 filhos que não são dele. Mas quem ama não desiste. Enquanto o Espírito Santo estiver trabalhando, Cristo não vai desistir de você, amém? Você precisa sair daqui entendendo isso. Talvez você fique se perguntando às vezes para Deus, o que eu faço com o meu passado? A pregação pode ser bonita, mas o senhor não sabe, pastor, qual é o meu passado. O senhor não sabe com quem o senhor está falando, mas Deus sabe. Foi Deus que mandou Roché ir lá naquele prostíbulo, tirar Gomer de lá. E oferecer para ela de novo honra. Oferecer restauração. Oferecer perdão. E aí começa um problema. O texto indica, nas entrelinhas do texto, que quando ela voltou para o prostíbulo, ela se torna escrava. O texto não diz, Oséias não diz que ela se tornou escrava. Por que ela se tornou escrava? Talvez ela tenha se prostituído para comprar. Aí no verso 13 diz que ela queimou incenso aos deuses. Ela se adornou com joias. Ela andou atrás dos amantes. Ela esqueceu de Roché. Talvez para fazer de conta que estava bem, ela pegou dinheiro. E agora um problema. Ele oferece a reconciliação, ela quer sair do prostíbulo, ela quer abandonar aquela vida, mas ela não pode. Sabe por quê? Porque o texto diz que ela se tornou escrava do próprio pecado. E quem é escravo? Um escravo não pode resolver o seu próprio problema. E aí que entra em cena de novo o pai. Lê comigo capítulo 3, o verso 1. Como resolver esse problema? De novo vem o pai. Capítulo 3, verso 1. Disse-me o Senhor, vai outra vez. Ama uma mulher
amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas. Sabe o que o pai fala para o filho agora? Sabe o que o pai fala? Deus fala para Oséias, Roché, vai de novo e tira ela de lá. Eu sei que ela gosta do que ela faz lá. Eu sei que ela é escrava e ela não pode sair de lá por conta própria. Por isso você vai lá e vai tirá-la de lá. Eu repito, uma pessoa escrava do pecado não pode resolver o seu próprio problema. Deus manda Roché de novo. Mas agora manda para tirá-la de lá. E se você observar com cuidado aqui, você vai entender que o pai, nesse momento, comunica para ele algo que ele não sabia. No capítulo 2, verso 2 e 3, Roché sabia. Ele sabia que ela era prostituta e que ela era adúltera. Mas o que ele não sabia é que o adultério dela era com o melhor amigo dele. Está aí no capítulo 3, verso 1. Amada de seu amigo e adúltera. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que nesse mundo aqui, muitas vezes, você não pode contar com aquele que você pensava que era o seu melhor amigo. Humanamente falando, às vezes você vai se sentir sozinho, mas eu vim aqui para lhe dizer pela palavra de Deus, que assim como Roché não deixou Gomer sozinha, e assim como o Pai, o Senhor, Yahweh, não deixou Roché sozinho, Deus não lhe deixará sozinho jamais. Na hora mais difícil, quando Roché não podia contar com ninguém, o Senhor aparece para ele e diz, vai. Mas eu não sei se você está entendendo o problema aqui. Ela é escrava. E o escravo custa dinheiro. Leia comigo o verso 2. Verso 2. Comprei-a por 15 peças de prata e 1,5 de cevada. Se lá na sua casa você lê Êxodo 21, 32 e Levítico 27, verso 4, você vai ver que esse era exatamente o preço de um escravo. Aquela mulher era de fato uma escrava da prostituição. Ela não podia sair por conta própria. Alguém precisava pagar o preço e libertá-la. E Deus manda Roché para tirá-la de lá. Mas espera aí. Você tem que entender as entrelinhas do texto. Da onde sai esse dinheiro? Da onde sai o preço do resgate? Sabe da onde sai? Sabe da onde sai? Olha aqui para mim. Sabe da onde sai? Daqui, ó. Aonde está isso, pastor? Leia comigo capítulo 3, verso 5. Diz assim: depois tornarão os filhos de Israel, buscarão ao Senhor seu Deus e a Davi, o seu rei, e nos últimos dias se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Você já parou para perguntar o que Davi está fazendo aqui? Esse texto foi escrito cerca de 2 séculos e meio, 2 séculos e meio a 3 séculos depois de Davi. Davi estava no passado, mas o texto coloca Davi no futuro. Sabe por quê? Porque está falando do Davi messiânico. Está falando da raiz de Jessé. Está falando de Jesus Cristo. Está falando daquele que viria e com o seu sangue tiraria eu e você dos prostíbulos desse mundo. Sabe por quê? Primeiro, porque quem ama não desiste. Segundo, quem ama perdoa e restaura. Mas terceiro, quem ama não pode conviver com o ser amado no Egito. Não dá. Não dá para ser de Roché e para ser do Egito ao mesmo tempo. Essa é a decisão que você precisa tomar hoje. E aqui eu encontro a declaração de amor mais linda, na minha opinião, de toda a Bíblia. Leia comigo capítulo 3.
ele vai com resgate. E agora você já sabe da onde que viria o resgate. Ele vai e ele tira ela de lá. E eu fico imaginando Roché chegando no prostíbulo. Aquela mulher vindo ao encontro dele. Para dizer para ele de novo, você aqui de novo. Eu até queria ir com você, mas eu não posso. Eu tenho que me prostituir agora até pagar a minha dívida. Esse é o pecado. Mas Roché vem agora e diz, não. Está aqui o teu resgate. E aqui diz que ele a comprou. E aonde? Com o que ele a comprou? Meu querido, não é só com prata e com ouro, com cevada. Sabe com o que ele a comprou? Com o sangue do Evangelho, com o sangue de Cristo, pregado, ensinado no Evangelho. Ele faz uma declaração de amor linda para ela. Leia comigo, capítulo 3, verso 3. Capítulo 3, verso 3, diz assim: tu esperarás por mim quanto tempo? Muitos dias, porque ela tinha que passar por um período de purificação. Deus te ama sempre. Mas Deus não pode te levar para o céu do jeito que você está. Ele não pode me levar para o céu do jeito que eu sou. Deus vai te buscar no prostíbulo quantas vezes for necessário, mas você precisa entender que lá não é o seu lugar. Ele não pode, ele vai te amar, mesmo você estando lá, mas ele não pode te salvar enquanto você estiver lá. Você esperará por mim muitos dias, nunca mais te prostituirás, nem serás de outro homem, porque assim também eu esperarei por ti. Amém? Esse é o amor de Deus. Esse é o amor que vem. Quanta humilhação! Eu não sei se você está entendendo o que eu vim aqui te dizer nessa manhã. Quanta humilhação você acha? Pensa na pessoa que mais te ama nesse mundo. É teu pai? É tua mãe? É teus irmãos, teu namorado, noivo ou esposa? Será que eles suportariam tanta humilhação por você? Será que eles esperariam tanto por você? Será que eles dariam tudo? Arriscariam a própria honra por você? Sabe, eu vim aqui para dizer para você que há 3 histórias aqui nessa história que eu te contei, que eu li com você. A primeira história é a história de Roché e Gomer. O homem fiel que se casou com aquela que seria prostituta. Mas há aqui 2 outras histórias. A segunda história é a história de Deus com o seu povo. Cristo em busca da igreja, imperfeita, cheia de defeitos, mas é a medida dos seus olhos, amada, e sempre que necessário purificada, advertida, disciplinada, mas é a menina dos seus olhos. Mas eu vim aqui para te dizer que essas não são as únicas histórias aqui. Aqui também está a história do pastor Carlos com Jesus Cristo. Aqui também está a tua história com Cristo. Quantas vezes Jesus veio em seu socorro? Quantas vezes ele veio te buscar nos prostíbulos dessa vida? Quantas vezes você deixou Jesus pelos Balaíns, pelo Baal deste mundo? Eu vim aqui dizer para você que essa é a sua história e a minha história. É a história do verdadeiro amor que lhe oferece perdão e resgate. O amor que arriscou tudo para vir a esse mundo manchado para te salvar. O amor que não desistiu de você diante das piores humilhações. O amor que ainda espera ser aceito e correspondido. E sabe, você já pensou se depois disso tudo ele chegasse lá no prostíbulo e ela dissesse para ele que ela não quer sair de lá? Você já pensou se depois disso tudo ela olhasse para ele e dissesse não quero? Eu lhe pergunto nessa manhã, qual é o teu Egito?
drogas, bebidas, cigarros, outras coisas que destroem a tua saúde, imoralidade sexual, prostituição, adultério, pornografia. Talvez eu esteja falando para casais que sabem que precisam de alguns ajustes no casamento. Desonestidade. Seria esse o teu Egito? Desonestidade nos negócios, nos estudos, nos relacionamentos, nos dízimos. A vaidade e o consumismo. A suspeita ou a crítica maldosa. O orgulho de nunca reconhecer que erra. Ou um desentendimento não resolvido. Um amor não correspondido que você não perdoa. Alguma ferida do passado que insiste em doer. A dificuldade em perdoar alguém. Ou buscar o perdão de alguém que você magoou. Qual é o teu Egito nessa manhã? Meu apelo a você é que você não rejeite o amor de Cristo. Sabe, não faz muito. Eu li a história de vida de um jovem de 17 anos. Um menino inteligente, bonito, aparentemente saudável, mas tinha nascido com um problema de coração. E desde pequenininho, o médico tinha alertado aos pais que ele podia morrer de morte súbita a qualquer momento. E os pais estavam felizes porque já estava nos 17 anos. Mas por causa do seu problema, a mãe nunca deixava ele sair sozinho. Só saía com a mãe ou com o pai. Mas um dia, ele, assim como eu e você, acordou angustiado com aquela situação. Ele sabia do problema que tinha. Sabia que, pelas limitações que tinha, não ia poder se casar, não ia poder ser feliz, não ia poder fazer tudo que uma pessoa normal faz. E ele chegou para a mãe à noite e disse: mãe, eu quero lhe fazer um pedido, amanhã eu quero sair sozinho. Ele nunca tinha pedido isso para a mãe. A mãe disse: filho, você não pode sair sozinho. Não pode. Não, mãe, por favor. É a primeira vez, é a única, mas eu queria sair sozinho. No coração dele, aquilo era uma forma de se sentir gente, se sentir normal. A vida, às vezes, nos priva de algumas coisas. A gente não sabe por quê. Talvez nunca vai saber. Mas a gente precisa olhar além dos problemas. A mãe, depois de muita insistência, concordou e ela tinha um plano. Ela deixou ele sair e ela foi acompanhando de longe, vigiando. Ele saiu de casa, andou pelo quarteirão, tinha um shopping 2 quadras adiante. Ela foi escondidinha acompanhando. Ele entrou no shopping, ficou olhando as vitrines e parou em frente à vitrine de uma livraria, tinha uns livros expostos, e entre um livro e outro, o olhar dele penetrou no meio dentro da loja e ele viu uma moça bonita, mais ou menos da idade dele, com um sorriso lindo. Parecia que estava sorrindo para ele, ele decidiu entrar. Quando ele entrou, a moça veio sorridente ao encontro dele. Ele começou a sentir aquelas coisas que vocês aqui do internato sabem quais são, né? A mão começou a suar fria, a pupila dilatou, o joelho começou a ficar mole. Lendo o que a mãe dele escreveu, ela disse: foi paixão à primeira vista. Ah, pastor, foi paixão à primeira vista. Nunca tinha acontecido com ele. Ele me falou que o coraçãozinho dele batia disparado e eu fiquei com medo porque ele tinha problema. A moça perguntou como podia ajudá-lo. Ele falou: eu quero um livro. E a moça falou: qual? E ele, olhando para ela, nem viu o livro que pegou. Pegou no livro e disse assim: esse. E a moça perguntou educadamente: você quer que eu embrulhe para presente?
E ele, sem se dar conta da gafe, falou, é para mim mesmo, mas pode embrulhar. Ela cuidadosamente saiu do balcão, foi até o fundo, demorou um tempo e veio com um livro cuidadosamente embrulhado e entregou para ele. Ele foi embora para casa feliz da vida. Chegou em casa, a mãe estranhou e olha, que é isso? E ele contou e a mãe já percebeu logo, né, o que aconteceu. E ficou ansioso para o dia seguinte. E na tarde seguinte, aonde vai ele? Comprar livro. De novo a moça perguntou se podia ajudar. Ele pegou qualquer livro, pediu que embrulhasse. Queria ficar mais tempo ali. A moça vai de novo para os fundos, demora. Quando volta, volta com um pacote muito bem feito. E entrega a ele. Ele vai para casa, joga o pacote dentro do armário e fica esperando o dia seguinte. E a mãe escreveu na biografia dele que isso se repetiu por 37 tardes. Mas antes, lá pelas final do mês, ele não estava se aguentando e falou, mãe, eu gosto dela. Olha o sorriso dela. Olha o jeito que ela me atende, o jeito que ela me trata. E a mãe diz, filho, fala com ela. Eu não tenho coragem. Filho, então eu vou te dar uma ideia. Se você não tem coragem, escreve um bilhete e deixa no balcão para ela. E ele foi disposto a falar com ela. Mas na hora faltou coragem e ele deixou um bilhete com o nome, o telefone e convidando ela para irem sair tomar um sorvete. Para se conhecerem melhor. Quando ela foi embrulhar o livro, ele deixou o bilhete em cima do balcão. Ela voltou, não viu, viu o bilhete, esperou para respondê-lo pessoalmente no dia seguinte. Porque afinal de contas era o melhor cliente que ela tinha. Mas sabe, no dia seguinte, na hora que ele costumava vir, ele não apareceu. Ela esperou o dia seguinte. No segundo dia, na hora marcada, ele não apareceu. Ela pegou o telefone e ligou na casa do moço. A mãe atendeu. E ela perguntou por ele. Fulano está? Quando a mãe percebeu que era ela, sabendo que ela era a última paixão do filho, a mãe, com a voz embargada, começou a chorar e disse, então você não soube? Ele morreu na madrugada de ontem. A moça, sem saber o que dizer, desligou o telefone. Nesse momento, a mãe se lembrou de que por 37 dias, aquele menino chegou com um livro cuidadosamente embrulhado e levou para o quarto. A mãe vai até o quarto. Quer mexer nas coisas dele. Abre o guarda-roupas. E para surpresa dela, 37 pacotes muito bem feitos. E ela pega o primeiro e desembrulha. E quando ela desembrulha o primeiro, cai um bilhete de dentro dele. E no bilhete a moça dizia assim, você é muito simpático, eu gostaria de lhe conhecer melhor. Ela abre o segundo livro, o segundo pacote, cai outro bilhete. Cada bilhete com a esperança dela de conhecê-lo melhor. Tinha bilhetes que diziam, eu não entendo. Você não quer me conhecer melhor? Sabe, eu vim aqui dizer para você hoje que aquilo ali, ó, pode ser um pacotinho bem embrulhado na tua vida. Ou pode fazer de fato a diferença na tua vida. Quantas vezes eu e você nos vestimos bem, a gente vem para a igreja, a gente traz a Bíblia, a gente lê, canta, mas a gente volta para casa e o pacote não foi desembrulhado.
O amor não foi aceito, o amor não é correspondido. E o Roché da nossa vida continua gritando e clamando que não dá para nos ver morrer no pecado, no Egito. Porque o Egito fere, mata. Sabe, o sangue dele curou Noé da embriaguez, curou Raabe da prostituição, curou Gideão da insegurança, curou Davi da dissimulação e rebeldia, curou Salomão da vaidade e da promiscuidade, curou Manassés da apostasia, curou Jonas da teimosia, curou Tomé da incredulidade, curou Pedro da traição e impulsividade, curou João do ciúme e do nervosismo, curou Madalena da prostituição, curou Zaqueu da desonestidade, curou Paulo da perseguição e do assassinato. A lista é interminável e o seu nome e o meu está lá. A minha pergunta para você nessa manhã: você vai sair daqui mais uma Páscoa? Você vai sair daqui mais uma vez com o pacote embrulhado? Ou você vai deixar que o Espírito Santo coloque esse amor no teu coração e vai pedir a Ele para te dar forças para corresponder a esse amor? Se for esse o seu desejo, coloque-se em pé. E nós vamos escutar uma música especial agora. Enquanto essa música é cantada, faça o teu plano com Cristo. Que essa seja uma Páscoa diferente na tua vida. Que você de fato deixe que o Espírito Santo te transforme com esse amor. Abrace a cruz. A cruz que permitiu que Roché fosse atrás de Gomer e não desistisse dela. É a mesma cruz que permite que hoje o Espírito Santo não desista de nós e venha ao nosso encontro. Aceite esse sacrifício. Foi por você e foi por mim também.